Esporte Clube Internacional, um gigante do futebol gaúcho, história construída com vitórias, derrotas, glórias, fracassos, mas manchada por escândalos vergonhosos e mal explicados. Se jogar tudo no ventilador, nesse vídeo irei citar colorados. Claro que não me refiro ao verdadeiro torcedor colorado, o cara digno de respeito, apaixonado pelo seu clube, pelo seu time, que apoia na boa e na podre, mas não perde o bom senso e sabe diferenciar as virtudes e os defeitos do seu clube. Na verdade, falo daquela parcela, minoria, graças a Deus, da torcida colorada, que o fanatismo cega. Então eles vivem de atacar e colocar todo tipo de defeito no rival e jogar para debaixo da cama todas as mazelas conhecidas do seu clube. Então esse vídeo é para relembrar, é para aguçar a memória seletiva dessas criaturas. Mas eu tenho certeza que a maioria delas nem assistirá o vídeo e já sairá jogando pedra, chamando de fake, de mentira, tentando menosprezar, ridicularizar e difamar o Sofá de Pobre de todas as formas. Eles acreditam que atacando quem publica, minimizam o teor da publicação. Então, já pensando nisso, já prevendo as ofensas ao Sofá e a mim também, eu quero deixar bem claro que citarei fontes. E as principais são Correio do Povo e Zero Hora. Tenho certeza que aqueles que assistirem o vídeo vão aceitá-las, porque eles são meio micos adestrados da mídia convencional. Se citar mídia convencional é verdade, se for mídia alternativa é fake. Podem apostar, se vocês colocarem que um desses jornais citados aqui fez uma reportagem que a crosta do Sol é de gelo, que o Sol é mais gelado que o Polo Norte, eles sairão vendendo como verdade. Então, dito isso, vamos agora conversar sobre os escândalos, as vergonhas e as histórias mal explicadas do passado colorado. Assistam o vídeo até o final e tirem suas conclusões. Mas o conjunto da obra é tão grande que eu me vi obrigado a dividir em duas partes. Então vamos agora ao vídeo 1. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e quero deixar a você que está sempre aqui ao nosso lado aquele para quebrar costelas. Valeu, valeu mesmo. Muito obrigado. Sem você nós não somos ninguém. E se ainda não for inscrito, eu peço, inscreva-se no Sofá. É muito importante para o canal crescer, para continuar sobrevivendo. Deixe o seu like. Compartilhe nossos vídeos, faça as mensagens chegar o mais longe possível. Não deixe de clicar no sino de notificações para receber novos vídeos por nós produzidos. Clique também no Valeu, deixando sua contribuição. Convide amigos para participar, para fazer parte do Sofá de Pobre. E aqui embaixo tem a chave do nosso Pix. Qualquer valor será bem-vindo. Para você, quantia irrisória. Para nós, fundamental. E o assunto de hoje? Após a vinheta, você saberá. O assunto de hoje é... Nesse vídeo, irei me concentrar na história até o final da década de 1990. Comecemos, então, pela década de 1950. O Internacional, vindo da década de 40, que foi gloriosa para ele, porque foi o período do rolo compressor. Aquele time com Larry, Bodinho, Tesourinha, que ganhava tudo. Mas quando a gente fala tudo, era só o gauchão. Porque, na verdade, o campeonato regional, o campeonato gaúcho, era disputado o ano todo. Era o único título a ser ganho na época. Então, era a maior conquista. E nesse período, o Internacional tinha o Estádio dos Eucaliptos no Menino Deus.
Algumas arquibancadas apenas, mas para a época, sensacional. Tanto que foi sede da Copa do Mundo de 1950. O Grêmio não ganhava nada, até mesmo porque todo o seu dinheiro era revertido para construir o Olímpico Monumental, que foi inaugurado em 1900. Foi assim um estrondo, o primeiro estádio do Rio Grande do Sul. O Internacional não suportou ficar em segundo plano. Entrou em desespero para construir o seu estádio. E com a chegada do Olímpico, o Grêmio começou a colecionar títulos. Tanto que ganhou 12 de 13 estaduais disputados. E o Internacional atrás de construir o seu estádio. Mas, segundo o Correio do Povo, não vou colocar aqui os prints das reportagens, porque eu não preciso disso. Se alguém quiser gritar que é fake, pesquise no Google, está lá. Eles queriam construir o estádio novo ali onde eram os eucaliptos, mas ao lado tinha um prostíbulo muito famoso, frequentado pela alta sociedade local, os políticos, os empresários, todos estavam ali na Babi. E para concluir o projeto do novo estádio, eles teriam que demolir, deslocar a Babi. Aí, a gauchada da época endinheirada disse, não, na Babi ninguém mexe. Pasme. Estavam desenhando o novo aterro de Porto Alegre, que ligaria o centro da cidade com bairros tipo Padre Cacique, Vila Assunção. Mas, outro ponto que se quiserem pesquisar no Google, pesquisem. No aterro, o plano inicial, o desenho inicial, ia antes um pouquinho de onde hoje é o asilo de mendicidade, que na época também era. Pois bem, para não destruírem a Babi, mudaram o projeto do aterro e adiantaram um pouco a parte aterrada para doar aquele local para o Internacional construir o seu novo estádio. Agora, detalhe. Doaram o que não pertencia nem ao estado do Rio Grande do Sul e nem a Porto Alegre. Porque só para explicar para quem não é gaúcho, o Guaíba é um fenômeno. Ele não tem uma definição. Porque ele não é um rio, porque não tem nascente própria. Ele recebe 5 rios, o Caí, o Gravataí, o Jacuí, o Taquari e o Sinos. Só que ele não é um estuário, porque desemboca na Lagoa dos Patos, que fica mais ao sul. E para complicar a situação, a Lagoa dos Patos se liga à Lagoa Mirim e desemboca no Oceano Atlântico, onde é o porto de Rio Grande. Ou seja, todas essas águas citadas, elas sofrem o efeito das marés. E diz a Constituição brasileira, as margens de água que sofrem influência de marés diretas ou indiretas pertencem à Marinha, pertencem à União. Então, o estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre jamais poderiam doar aquelas terras ao Inter. Tentaram, procurem no Google, procurem no Correio, na Zero Hora da época, a Câmara Municipal, a Assembleia Estadual tentou de todas as formas mudar as leis orgânicas do município. Tentaram atropelar a Constituição para tornar válida aquela doação, mas não conseguiram. Deram até uma escritura ao Internacional. Imaginem, você passar uma escritura de um imóvel que não lhe pertence. Mas daí alguém pode perguntar, mas vem cá, se a coisa é assim, então por que a União não chega e não diz um basta? Porque o governo não quer arrumar uma treta dessa por causa de um pedaço de aterro. Por que vai se incomodar? Mas se um dia for necessário, a União irá tomar conta sim. Agora, isso significa o quê? Significa que o Internacional não é o proprietário do terreno onde construiu o Beira-Rio e ponto final. O Internacional tem posse. Jamais terá uma escritura definitiva. Tirando esse detalhe, vamos falar então da época que vem depois
depois da inauguração do Beira-Rio. O Internacional inaugurou seu estádio em 1969 e na década de 70 viveu a sua auge mais gloriosa, onde montou um time sensacional. Sou gremista, mas digo, eu sinto orgulho de ter visto jogar o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha, o Cruzeiro de Tostão e o Internacional de Falcão e companhia. Era um grande time. Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacaria. No meio era uma coisa, né? Caçapava, Batista, Paulo César, Carpegiani, Falcão, o Jajá, o Príncipe. Na frente o eterno Valdomiro, tinha Dario, tinha Flávio Bicudo, tinha Lula. Na ponta direita tinha o Carlinhos também, o Chico Espina chegando. Era um elenco que não à toa ganhou 3 títulos brasileiros na década. Porém, o de 75 em cima do Cruzeiro, indiscutível. Mas o de 76, mais um vexame, uma vergonha. Os mais jovens, que agora devem estar me xingando, procurem os jornais. O time do Corinthians não conseguiu entrar no estádio, no vestiário, digo, porque jogaram pó de mico no vestiário. Para quem não conhece pó de mico, era um pozinho que se jogasse, se pegasse na pele, aquilo coçava, que era um desespero. E fora isso, o Inter vencia o jogo de 1-0, o Corinthians em cima, dá uma falta fora da área, o Valdomiro, lendário, ponta direita, bate, a bola explode no travessão e cai fora. Enfim, todo mundo viu que não entrou e o juiz deu gol. E o Inter foi campeão. Foi vergonhoso, porque o Internacional ele tem 4 títulos nacionais, só, sendo 2 conquistados de uma forma, sabe? Que não dá nem para comentar, pito amigo básico. Bom, terminou a década de 70, aí o Inter entrou naquela crise. Não ganhava nada fora do gauchão. Esteve várias vezes prestes a cair no Brasileirão, endividado. Era um Deus nos acuda. E, enquanto isso, o rival, no início da década de 80, voltou a ganhar os gauchões e explodiu, foi campeão brasileiro, começou a ganhar as Copas do Brasil em sequência. Campeão da Libertadores e campeão do mundo. Aí o Colorado diz, não é campeão do mundo não, campeão do mundo FIFA é só o Inter. Por que eles dizem isso? Ah, porque aparece Toyota no campeão mundial do Grêmio, no campeonato mundial do Grêmio, ou então Copa Intercontinental. Cara, é mais um vexame dessa torcida. Porque o que vale é o regulamento da época. Ah, porque só tinha 2 continentes, então não é mundo. Cara, na época era. Tanto que na Copa de 1950, na Copa de 1930 e bolinha, não eram todos os continentes representados e os campeões mundiais de seleções desses anos são aceitos como campeões mundiais porque foram. Então o Internacional, para tentar desfazer do Grêmio, diz que o Grêmio não foi campeão mundial. Poxa, ao mesmo tempo eles dizem que o Santos e Pelé não foi campeão mundial. Meu Deus do céu. Que o Real Madrid de Puskás não foi campeão mundial. Que o Ajax, aquela máquina das décadas de 70 e 80, não foi campeão mundial. Sabe? Dá medo. E por que eles dizem isso? Porque o campeonato mundial era disputado, até então, por times europeus e times sul-americanos. Só que era um jogo na Europa e um jogo na América do Sul. Mas os europeus não queriam vir para a América do Sul porque aqui não tinha futebol, tinha guerra. Eles se negavam a disputar finais, principalmente contra chilenos, argentinos, uruguaios, que era guerra. O Mundial dava prejuízo, a logística era muito pesada, não tinha o transporte que temos hoje. Então a FIFA ia cancelar essa competição por falta de interesse. Aí o Japão, que queria tornar o futebol popular, lá na Terra do Sol Nascente, foi à FIFA e comprou os direitos de organizar a final do Mundial, que seria num jogo só, numa cidade japonesa. Aí entrou o profissionalismo. A Toyota, principal patrocinador, dava um carro ao melhor em campo. Aí o Flamengo de Zico, foi o primeiro campeão mundial
na era Japão. Com essa conquista do rubro-negro, virou assim o sonho de consumo de todo o time brasileiro conquistar o título, e o Grêmio foi o próximo a conquistar. E a coisa deu tanto dinheiro que a FIFA aprendeu que era um grande negócio. O que fez? Não renovou o contrato com os japoneses e passou a organizar um Mundial com outro regulamento. E para tentar valorizar a competição que estava começando a organizar, aqueles velhos corruptos da FIFA saíram dizendo que só seria campeão mundial quem ganhasse a partir dos anos 2000. Cara, no vídeo 2 eu vou falar um pouco mais da FIFA, mas não dá para considerar o que esses caras afirmam, né? Não dá, porque simplesmente um velho ganancioso, tão ganancioso que a maior parte dos ex-presidentes da FIFA está presa ou alguns fugindo da prisão. Não é porque um velho desses assina qualquer coisa que a história será toda deixada de lado. Ah, mas é legal, é a instituição que comanda o futebol. Porra, mas é no mínimo imoral. Então um torcedor, vou repetir, que diz que Santos de Pelé, Flamengo de Zico e Grêmio de Renato Portaluppi não foram campeões mundiais, pelo amor de Deus. Aí é muito se humilhar, passar vergonha por causa de fanatismo. Não há fanatismo que justifique menosprezar conquistas de monstros que construíram a história do futebol mundial. Chega a década de 1990, o Internacional dá uma respirada e consegue chegar à final da Copa do Brasil, a sua primeira final de Copa do Brasil, depois do Grêmio já ter ganho uma Série D, já ter chegado em outras finais. Mas tudo bem, eles chegaram lá para disputar contra o Fluminense. E o final dessa Copa foi vergonhoso. 0-0 no Beira-Rio, final de jogo, o resultado não interessava ao Inter. O juiz inventou um pênalti absurdo em favor do Internacional. Mas tão absurdo, mas tão escandaloso, que até os próprios narradores e comentaristas gaúchos, que sempre foram assim, torcedores assumidos do Colorado, ficaram envergonhados, eles não tinham como dizer que aquilo foi pênalti. Uma invenção tão grande, tão pornográfica, que Pinga, o zagueiro colorado envolvido no lance, que foi o derrubado, entre aspas, ele foi no Globo Esporte, da Rede Globo da televisão, e disse em alto bom tom: eu estava disputando a jogada, vi que não ia chegar, me joguei no chão. Se o juiz deu, é problema dele. Foi vergonhoso. Ou seja, o segundo título entre os 4 que o Colorado conquistou, que veio com o apito amigo. E volto a repetir, se alguém acha que eu estou mentindo, antes de dar chilique, frescura, antes de ataque de pelanca, me xingar de tudo, tentar desmerecer o sofá, vá no Google e consulte. Vou voltar a repetir as fontes. Correio do Povo, 0 hora, RBS. Eu sei que vocês valorizam demais essa mídia convencional. Então, por enquanto é isso. Aguardem o vídeo 2. Vem mais escândalo, vem mais vergonha por aí.